Bom, muito temos falado sobre Viamão nos últimos dias, né? E vamos seguir nessa temática aí, pelo menos até sexta-feira. Mas esperamos que esse tema ele seja constante para nós, né? Que possamos estar voltando repetidas vezes nele. Então eu vou partir, né, a minha exposição do nosso tempo presente, tá? Letícia, pode avançar. E então eu me questiono no momento, né, pensando em Viamão, tudo que nós conversamos ontem, na segunda-feira, né, o que é desenvolvimento para nós? Né? O que é uma cidade desenvolvida? O que caracteriza uma sociedade desenvolvida? E quais serão os conceitos de centro e periferia para o século XXI? Como é que nós iremos considerar o que é uma cidade com uma qualidade de vida? Será que são as metrópoles, como São Paulo, Porto Alegre, cidades com grandes prédios, indústrias, congestionamentos? Será que isso será o desenvolvimento do século XXI? Então, eu me questiono um pouco sobre isso. São reflexões, e essas reflexões vão estar aparecendo também aqui nesse momento, tá? Letícia, pode passar para o próximo. Esses dados são os dados que eu usei também na exposição que eu fiz no domingo, tá? Quem pôde assistir no domingo verá que são os mesmos números, tá? São números, na verdade, do IBGE, tá? Que indica ali que temos atualmente, em 2020, 256 mil habitantes em Viamão. Nossa população aumentou aí 16.918 ao longo de 10 anos. Tá? Em 2010, nós tínhamos uma densidade demográfica de 160, arredondando ali, né, habitantes por quilômetro quadrado. O que é pouco, né, considerando dá para ver como nós temos espaços disponíveis em Viamão. É um município com uma população bem escassa ainda. Letícia. Em 2018, nós tínhamos uma média salarial em Viamão, 2,5 salários, 2 salários mínimos, né? E o que nos colocava como o município número 109 na classificação no estado, de 497 municípios, ocupávamos a posição 109. Ao mesmo tempo que apenas 30% da nossa população ela recebia até meio salário mínimo. Então, há uma desigualdade muito grande no nosso município. Né? Pensarmos aí em termos de salário, há uma desigualdade bem significativa, que nós percebemos no dia a dia. Basta andar no centro, sair um pouquinho do centro e entrar nas nossas vilas, bairros, que vamos perceber muito da nossa miséria também. Em 2010, nós tínhamos ali 98 escolas de ensino fundamental e 24 escolas de ensino médio no município. E uma taxa de escolarização, né, das crianças de 6 a 14 anos, que pega ali o ensino fundamental, de 95%, né, quase 96%, arredondando, que é uma taxa relativamente boa, né? Não é ótima nem excelente, né? Porque nesse conjunto aí entre 95 a 98 nós temos uma centena de municípios à nossa frente. Temos que esses 5% que faltam, aí 4% fazem bastante diferença no na nossa reta final de desenvolvimento humano. Letícia. Bom, o que é isso aí, pessoal? Esse círculo aí com um monte de bolinhas, né? Se o Paulo Liuca estiver nos assistindo aí, ele vai ficar horrorizado em ver como eu retratei Viamão. Mas é Viamão, Paulo Liuca, tá?
Esse aí é Viamão. Tá? Por que eu representei Viamão desta forma aí? Porque Viamão ele é composto de diversos núcleos urbanos. Temos um espaço territorial, que é esse círculo maior aí, e que engloba esses núcleos no seu interior. Então temos o centro, temos ali, aqui para mim, a minha esquerda, né, a distância menor ali, o que seria o núcleo da Viamópolis, Santa Isabel, né, aquela linha que sai ali, cortando a linha que segue o que seria Viamópolis, vai para a região ali de São Tomé, né, também iria englobar ali a parte ali da São Lucas, aquela região ali entre a 50 até Viamópolis, tá? É uma parte mais distante, né? Mas também que não tem muita... É um núcleo populacional, né, que se liga ao centro através de uma linha, que é a faixa. Da mesma forma, nós temos numa outra ponta lá a Vila Elza, e na outra extremidade, o que seria toda aquela região ali de Itapuã. E mais distante aqui seria essa região aqui de Águas Claras, Morro Grande e Capão da Porteira. Claro que eu simplifiquei bastante, né, pessoal? É uma ideia bem simples, mas é para mostrar como Viamão vai se desenvolver através das décadas e séculos. Por quê? Porque esses espaços, esses vazios que nós temos ali, eles irão gerar comunidades quase que autossustentáveis, e que vai gerar todo um desenvolvimento desigual dentro do município. Nós temos vazios econômicos, né? Então, essas regiões, elas não são interligadas. Claro que, recentemente, nos últimos 40 anos, a região centro ali vem crescendo bastante, assim como a região ali da Viamópolis, né? Então, as duas estão quase assim, se encostando já, da mesma forma que a região de Águas Claras também cresce bastante, se interliga com Morro Grande, né, mais ou menos que tem um vazio bem considerável para Viamão. Letícia, pode passar. Esse vazio fica mais claro neste mapa. Então, são esses pontos ali, né, Águas Claras, Estância Grande, Centro, e todo um espaço muito grande de terra inabitado, ou, né, composto por fazendas, sítios, enfim, mas não núcleos urbanos. Então, o que caracteriza, né, Viamão como sendo ainda, né, um município de uma base agrária muito grande. Letícia, pode passar aí. Opa, pode voltar. Bom, pessoal, ano passado, quando nós realizamos o nosso primeiro curso, História, Memória e Identidade, eu me perguntei muito sobre Itapuã, qual seria a participação de Itapuã efetiva na formação do município, né? E comecei um conjunto de estudos, né, muito básicos ainda, tá? Muito incipientes, muito rasos, vamos assim dizer, do que eu gostaria que fosse, ou que deveria ser, no meu entendimento. Então, ele é basicamente ainda como ele é recente, né, e logo também iniciamos com a nossa pandemia, né, é basicamente bibliográfico, mas é o suficiente para perceber claramente que Viamão ele vai se desenvolver a partir de dois núcleos, o núcleo centro e o núcleo Itapuã. Tá? Qual é o problema básico ali? A distância entre esses dois núcleos, né? Como o mapa nos mostra ali, é enorme a distância, e que se mantém distante esses núcleos ainda hoje, porque não existem rotas
Tivemos há pouco a palestra do Walter. O Walter trabalhou bastante, né, com as rotas, né, os caminhos feitos, né, como é importante o caminho, né, e hoje, no século XXI, Viamão não tem rotas de fácil acesso dentro que interliguem as suas comunidades ainda. Ele permanece distante, Itapuã do centro, como ontem o Paulo Luiz comentou também, né, toda a questão lá do pessoal de Itapuã, lá que fica afastado de Porto Alegre, como isso leva também, muitas vezes, como levou nos anos 80, a tentativa, né, ou a propostas de emancipação, como aconteceu na Viamópolis, como se efetivou com o Passo do Feijó, que criou Alvorada. É a mesma coisa, né, um vazio ali muito grande, que é o Pocão, né, uma ponta tem uma habitação no centro, na outra ponta tinha um Passo do Feijó. Se desenvolveu e se emancipou. Letícia, pode passar. Bom, pessoal, então, a partir desses meus questionamentos, né, e a busca por estudos sobre Itapuã, eu cheguei nessa parte ali de descobrir os sítios arqueológicos existentes. E eu pude ver como a região de Itapuã é rica nesses sítios. E percebemos ali que as primeiras pesquisas, elas começam ainda na década de 70, né, com o professor Pedro Mendes, né, e o Guilherme Naue. Bom, Mendes vai encontrar muitos sítios em Itapuã, enquanto o Naue vai se dedicar mais ao centro de Viamão e aqui na região da Boa Vista. Eu digo aqui porque eu estou no Morro Grande, tá, pessoal? Então, que também não deixa de estar ligado, né, à região de Itapuã. Letícia, por quê? Porque existe uma proximidade, que é a Lagoa dos Patos, né? Bom, pessoal, dentro desses estudos iniciais, né, claro, vou ser mais sucinto que eu puder aqui com vocês, se verificou que Viamão ele era basicamente uma rota de passagem para os povos ameríndios. Então, os antigos indígenas, né, pré-colonização, eles passavam por Viamão. Assim como as rotas que o Walter colocou há pouco ali, né, Viamão era caminho, aqui também, né, os povos ameríndios já usavam Viamão como rota. E todos os estudos na região ali de Itapuã demonstram isso. Quantidade muito grande de artefatos e resquícios de artefatos sugerem isso. Porém, não se observou ainda que esses povos, né, tivessem se fixado ali, mas sim que eles passaram por ali, ficavam um pouco ali e saíam, né, conforme havia sua necessidade, mas não se fixavam ali para formar suas aldeias e coisas do tipo. Os estudos iniciais, né, eles sugerem que esses primeiros colonizadores se aproveitaram justamente dessas rotas abertas por esses povos indígenas para adentrar dentro do que hoje nós conhecemos como não só Viamão, mas Rio Grande do Sul como um todo, né, os campos de Viamão. Então se utilizaram muito dessas rotas indígenas e muitas delas saindo de Itapuã, como pegando, né, o gancho ali. E o legal é isso, né, que as palestras meio que se dialogam. O Walter mostrou ali como essas rotas dos tropeiros, nesses caminhos, vinham costeando o litoral. E não é à toa que Itapuã está próximo ao nosso litoral, né? Então, é a região mais próxima aqui que nós temos, né, do litoral. Então, seguramente, se
se utilizou muito essas rotas também. Carli, em 2008, apontava para o grupo de tradição Umbu. Porém, né, ainda em 2008, o professor Souza, Catafesto Souza, ele começou a trabalhar mais com as hipóteses de que a principal influência nessa região aqui, ela é de tradição tupi-guarani. E isso vem se confirmando em todos os estudos que são feitos em cima desses artefatos. Tá? Um aspecto importante, pessoal, que nós vamos perceber é que os estudos relativos a esses sítios arqueológicos de Viamão, e eu arrisco dizer, né, no Rio Grande do Sul como um todo, né, mas Viamão é certo, são muito poucos estudos, né, como nós já conversamos antes, né, Viamão tem muito o que ser estudado ainda, e os sítios de Viamão praticamente não foram examinados ainda, né, com um rigor mais de investigação ou de tentar desenhar como se vivia num período pré-colonial ou no início do período colonial, né, nessas questões indígenas. Então, isso ainda não acontece. A maior parte dessas escavações que nós vamos ver ali, escavações não, desses sítios que nós temos, eles são atualmente realizados por particulares, né? Ou de forma acidental, quando alguém encontra um material, ou então quando ocorre a necessidade de construção, já que hoje é lei federal que todo empreendimento deve passar antes por uma análise de um arqueólogo, né, para verificar o subsolo e para que não se perca esses resquícios do passado. Letícia, pode avançar. Bom, aqui eu tenho uma listagem, são 37 sítios arqueológicos que nós temos relacionados em Viamão, pessoal. Eu não vou entrar no mérito de todos os sítios, tá? Não vou entrar em ponto por ponto deles. Desses 37, 13 apenas estão registrados junto ao IFAM. Tá? Então, a grande maioria não tem registro. O registro está ou com a universidade, normalmente, ou a URGS, ou a PUC, ou MARGS, ou não se tem muitos registros mesmo sobre eles, como nós vamos adiantar ali. Acontece que alguns particulares fizeram isso para suas teses de mestrado, de doutorado, trabalho de mestrado, enfim, a partir de relatos de populares, se relacionou isso nos seus trabalhos, mas não se levou isso até os órgãos públicos. Né? Também tem muitos desses casos aqui no nosso sítio de Viamão. Podemos verificar ali uma quantidade muito grande, né, olhando essa lista. Aqui nessa primeira página, todos são de caráter pré-histórico, e a grande maioria, podemos ver ali, na verdade, nessa lista, praticamente todos, né, exceto o Cantagalo ali, mas também é quase, estão na região de Itapuã. Letícia, pode passar. Aí, novamente, né, mais algumas listas, alguns sítios, né? Alguma coisa aqui na região de Águas Claras, Morro Grande, né? Também alguma coisa ali no Novo Lar, temos 2 sítios no Novo Lar, temos 2 sítios na Escola Marista ali, também no seminário. Letícia. Temos alguma coisa de sítios históricos, né? O sítio da Chácara, a Trincheira Farroupilha, que talvez seja o nosso sítio mais conhecido no município. Tiramos fotos ali, levamos turistas quando eles vêm a Viamão ali.
Então é o nosso símbolo máximo, talvez, em termos de sítio arqueológico, seja a Trincheira Farroupilha. Importante, pessoal, esses dados aqui, tá? Eles são, eu retirei eles da Híbrida Arqueologia, tá? Então, que fez um trabalho bem interessante de mapeamento desses sítios. Então, essa listagem aqui que vocês viram, ela é a partir, né, desses estudos, desse trabalho técnico feito pela Híbrida, tá? Pode passar, Letícia. Eu não sei se você consegue ver bem o mapa, né, mas esses pontos ali, eles são a distribuição dos nossos sítios arqueológicos pelo município, tá? Eles demonstram também aonde estão ali os quilombos existentes em Viamão, né? Anastácia, Peixoto, eles também demonstram isso ali, tá? Então, vocês podem dar uma observada melhor nesse mapa depois, quando nós deixarmos este material ali para vocês na sala de aula do curso, tá? Pode avançar, Letícia. Bom, pessoal, Sítio da Pedreira, né? Então, eu selecionei alguns desses sítios para comentar com vocês. Como eu disse antes, não vou comentar sobre todos estes sítios, né? Mas sim alguns. É um sítio que foi datado, examinado, então, ali em 1971, naquela primeira leva ali de análise realizadas pelo professor Mendes. É um sítio de cultura tupi-guarani. Naquela época, se tinha cerca ali de 75% do sítio íntegro, né? E ele está na margem esquerda do lado do Guaíba, tá? Então, esse sítio é o primeiro sítio a ser trabalhado, né, ou descoberto em Viamão. Um pouco dos artefatos de cerâmica ali, e também moldes de pedra trabalhada desse sítio. Letícia. O sítio Colônia de Itapuã. Aqui, pessoal, esse sítio ele engloba ali um inventário com 150 peças, tá? E nesse conjunto nós temos ali ossos, artefatos de madeira, peças de cerâmicas. Abaixo ali são 2 machados esculpidos, tá? Essas imagens maiores na parte inferior, tem machados esculpidos por esses ameríndios. Tá? Pode passar. Sítio Praia das Pombas, Ilha das Pombas, é um sítio com um terreno mais arenoso, né, e bem raso, tá, pessoal? O sítio foi descoberto com apenas 20 centímetros de profundidade, tá? E também contém resquícios cerâmicos e líticos, tá? Foi um sítio, esse material está armazenado hoje na PUC, e isso nós vamos ver mais adiante ali as dificuldades, né, de preservação destes materiais, esses artefatos aí. Letícia. Sítio Pomar da Lagoa. Pessoal, esse é o sítio mais íntegro que nós temos. É um sítio também mais recente, tá? Ele foi encontrado por moradores da região ali, tá? Que descobriram urnas funerárias próximo à fábrica da Brahma, em Águas Claras. Letícia. Então dá para ver que são
estão bem conservados, os materiais possuem pintura, a imagem não favorece muito, né? Mas esses artefatos possuem pintura, e além destas duas urnas, praticamente intactas, foram encontrados também diversos outros materiais quebrados, né? Restos de outros artefatos no local. Letícia. Bom, daí começamos um pouco dos nossos problemas aqui, né? Por que eu comentei sobre Viamão antes ali, né? Pessoal, nós só cuidamos aquilo que nós conhecemos, né? Então, nós só preservamos aquilo que nós conhecemos. Então, se uma sociedade não dá valor para a sua história, ela não cuida. Infelizmente, é o que acontece. O sítio RS-88 ele está localizado no Novo Lar de Menores. Foi descoberto na primeira leva também, lá com o professor Naui, em 71. É um sítio que tem uma área de 1.200 metros quadrados, e lá ele realizou coleta de superfície, ou seja, não foi necessário fazer escavações, os artefatos estavam praticamente brotando do solo. Esse acervo não foi encontrado nas pesquisas. Eu procurei alguma coisa, não achei, me recorri no material técnico da Híbrida, também não achou nada. Então, no princípio, não se sabe aonde esse material estaria, esse acervo estaria. O que se sabe é que o sítio estaria localizado numa área de bosque e de plantio, na época ali, em 71, no Novo Lar de Menores. O sítio 132, esse sítio ele fica logo atrás do seminário e estaria supostamente destruído, né? Teríamos que verificar isso mais diretamente, mas a princípio esse sítio também estaria destruído. É um sítio que tem no seu registro uma área de 400 metros quadrados e estaria perto da vertente do córrego que passa ali que nasce no condomínio Cantegril. Então, esse existe ainda, né, se sabe onde está o acervo, mas o sítio em si, né, estaria já destruído. Os sítios 181 e 182, os dois sítios estão destruídos e os seus acervos também não foram encontrados, vejam bem. E os dois sítios estão localizados dentro da Escola Marista, Escola Nossa Senhora das Graças. Eles foram destruídos no processo de ampliação da escola, ali nos anos 80. Quem é mais antigo como eu vai se lembrar que a escola ali até 86, 87 era composta apenas do prédio principal da faixa ali, toda aquela parte atrás, onde tinha pelo menos o salão e aquela parte ali do ginásio, tudo aquilo ali é bem mais recente. O salão de atos também dos maristas, é tudo recente isso. Então, esse sítio está embaixo daqueles prédios. Ele foi destruído e, infelizmente, o seu acervo, assim como o do sítio RS-88, Novo Lar, também não foi localizado ainda. Está perdido em algum lugar, se é que ele ainda existe. Assim como o sítio 35, pessoal, que também está lá com o seu acervo perdido. E vejam bem, todo esse conjunto aqui de sítios, eles estão na mesma região ali, que pega os
os maristas, o seminário, o novo lar. Então está tudo dentro do mesmo conjunto, dentro de uma mesma área, que demonstra ser um local bem procurado pelos ameríndios, né, para se estabelecerem. Como comentei logo no início lá, né, todo esse material não foi devidamente estudado ainda sobre Viamão, mas o que se sabe é que aonde se estabeleceram povos ameríndios foi aonde hoje é Santo Antônio da Patrulha. Então ali sim, ali no banhado do Chico Lomã, né, ali se estabeleceram povos ameríndios. Então se encontrou naquela região ali diversos artefatos que indicam, né, que se tornaram sedentários ali. De um modo geral, esses sítios do restante de Viamão indicam apenas Viamão como um corredor de passagem. Tá? Até então, né, carecem mais estudos. Estamos aqui no sítios LC 48, 49 e 497. Pessoal, esses sítios, eles são nas lombas, aqui na região de Morro Grande aqui, tá? Águas Claras. Esses sítios apresentam os mais diversos tipos de problemas de registro, de modo geral, ou não tem datação, ou não tem uma assinatura técnica, ou existem erros de digitação, tá? Não existe uma filiação cultural aos objetos encontrados. Sabe quando se diz assim, aquele foi o serviço feito por um estagiário? Eu fui estagiário, né, e eu vi muito isso, né, quando acontece que uma coisa mal feita, né, com o estagiário que fez, é basicamente isso, né, falta tudo, né, nesse registro, né, e esse é um dos sítios que está inventariado lá no IFAM, tá? Não comentei com vocês antes, né, o sítio 35, ele também está no Novo Lar de Menores, tá? É um outro sítio no Lar de Menores que o seu acervo não foi localizado, só que esse sítio, o 35, ele já é de caráter histórico. Tá? Nesse sítio, a ficha dele indica que na época foram recolhidos vidros, louças, artefatos de ferro, correntes, pedaços de tijolos e pedras. Então, tudo indica que antes do novo lar ali, na virada do século XIX para o XX, em algum momento ali existiu algum tipo de habitação ali, ou, né, em algum momento houve, ou se tornou sede de alguma instância, alguma fazenda nessa região ali. Mas temos o mesmo tipo de problema, que o acervo está desaparecido, e os estudos que poderiam nos levar a concluir, né, inclusive a datação correta desses objetos, não foram realizadas. Então, é hora de se achar o material e ver o que resta deste sítio também. Letícia, pode avançar para nós. Sítio RSJ12. Pessoal, tanto 12 quanto 13, eles estão localizados ali na região do Morro Santana, que é a região da Santa Isabel. Pega parte da Santa Isabel ali. Tá? Vestígios de louça, cerâmica. Temos resquícios de um prédio ali que deveria ter sido usado antes como
uma residência e de forma posterior como um galpão. Né? O total da área desse sítio, do JA12, é de 3.200 metros quadrados. E o segundo sítio, que é o sítio que está ali mais próximo à VAP, tá? O JA13, tem vestígios a céu aberto. Também se coletou louças, vidros, ossos ali. E o que é interessante esses dois sítios ali é que Jerônimo de Ornelas, nós estudamos um pouco ontem, um pouco hoje já também, ele estabeleceu, como nós sabemos, né, se não toda, mas grande parte do que hoje é Porto Alegre pertencia, né, a Jerônimo de Ornelas. E os registros que nós encontramos apontam para que ele teria fixado uma moradia ou uma sede na região do Morro Santana, que possivelmente seriam, né, talvez, restos dessa habitação do Jerônimo, ele que vai ficar em Viamão até a criação de Triunfo. Isso lá por 757 ele sai de Viamão e vai para Triunfo. Nessa época ele vendeu as terras dele para o Inácio Francisco, que era soriano, e que em 772, teve as suas terras desapropriadas justamente para que fossem assentadas, né, os casais açorianos. E como indenização, ele recebeu terras em Arroio dos Ratos, no campus de Tarumã, e ficou com uma parte do Morro Santana, aonde possivelmente seria a sede da sua sesmaria, né, considerando que era uma parte alta, e ele teria, né, naturalmente, vista de todo o seu todas as suas terras, né? Então ali realmente seria o local mais apropriado para se estabelecer, né, uma moradia nesse aspecto. Então possivelmente esses resquícios que nós temos ali a Santa Isabel, né, sejam dessas primeiras moradias. Os fragmentos, né, o registro desses fragmentos apontam, né, para algo do século XIX, né, e artefatos já do iníciozinho do século XX. Porém, né, esses sítios também carecem de estudos, né, e pesquisas maiores, o que pode mudar a datação, né, já que é uma datação preliminar apenas desses materiais, né, ou se encontrar muito mais coisas ali na região. Mas esses sítios estavam intactos até pouco tempo. Nos últimos anos, agora com a expansão ali de condomínios na região de Santa Isabel, que eles podem ter sido destruídos. Inclusive, uma das últimas pesquisas relativas à Viamão, né, foi justamente para a criação do condomínio, né, ali logo atrás da VAP, que dá de frente ali para Santa Isabel, que é no sítio JA13. Então, foi por conta deste condomínio ali que se pesquisou mais nesta região e se descobriu esse sítio. Letícia, pode avançar. Bom, e aí temos aí a nossa trincheira, né? Como comentei antes, né? É o nosso sítio arqueológico mais famoso, né? O nosso quase o nosso cartão postal, né? O local que teria sido escolhido ali por Bento e Onofre Pires para acamparem as suas tropas. Daí temos toda a questão ali da Vila Setembrina, como o Paulo colocou ontem. E nós sabemos, né, do quanto o Viamão participou ativamente da Revolução Farroupilha, não só nessa região do centro, mas também em Itapuã, inclusive com batalhas navais ali na região.
Esse sítio da trincheira foi também já escavado em 99, e é o nosso sítio de maior visitação, completamente em espaço urbano. Notícia. Cruz das Almas. Temos mais uma questão interessante, pessoal. A Cruz das Almas, durante muito tempo, como eu coloco ali no textinho, né? Eu me lembro quando eu era criança ainda, eu morava ali na Querência, e nessa época de setembro eu ia para a beira da faixa, nesses dias frios como os de hoje, assim, para ver os gaúchos chegando a cavalo ali. Eu criança, estava com meus 6, 7 anos de idade, e aquele acampamento todo, farroupilha, ali na Cruz das Almas. Aquilo ali com certeza marcou a minha infância. Não existe mais ali por conta do condomínio que surgiu, né, naquela região ali, o Buena Vista. E eu me lembro, né, que eu cresci ali na Querência, com quem conversasse, né, das pessoas mais velhas, né, meus tios, meus pais, eles sempre comentavam que eles, quando crianças, também moradores da região ali, da Querência, eles brincavam muito naquelas terras, e era comum eles acharem artefatos muito antigos ali, que eles diziam que eram dos farrapos. E brincavam com esses artefatos, e ficavam, largavam ali de novo, né? E isso era uma constante ali. E este local, eu não achei nenhum mapeamento nenhum indicativo que tivesse alguém realizado algum estudo arqueológico ali, curiosamente. Em 2006, quando o condomínio estava em obras, nesta época eu trabalhava no IFAI, Instituto Patrimônio Histórico Artístico do Estado, e eu me informei se existia algum trabalho de algum arqueólogo ali, né, para, como mandava a lei, né, que deveria ter um trabalho preliminar de um arqueólogo para recolher esse material, examinar o sítio arqueológico, e nenhum arqueólogo havia realizado esse tipo de análise naquele momento ali. Isso é o que me foi passado. Então, como eu já trabalhava no IFAI, eu formalizei ali, né, um pedido ao IFAI, né, com uma denúncia de que o condomínio estava, né, sendo construído, enfim, né, existia relatos de moradores da região que existiam artefatos ali, e tanto é que não é à toa que tem a Cruz das Almas ali, né, pessoal? De senso comum que ali houve, né, houveram batalhas ali, mas por algum motivo isso foi arquivado na época lá e não deu em nada. Né? Então eu não sei o que se perdeu de fato, né, ou não, de um possível sítio arqueológico ali neste local. Letícia? E aqui agora nós vamos entrar numa parte da palestra que está diretamente ligada à memória de cada um de vocês, né? Todos nós, né? Aqui nós temos a capela Nossa Senhora dos Navegantes. É uma capela bem menos, né, badalada do que a nossa igreja matriz. Não possui nenhum tipo de preservação, né, nenhum tipo de proteção jurídica, vamos dizer assim, né, e é uma capela aí fundada aí há quase 200 anos já, já está merecendo aí um olhar mais atento, né, pelo nosso poder público. Na sequência agora nós vamos ver algumas imagens, né, não vou entrar nos detalhes de cada prédio desses aqui, porque são prédios já que vocês conhecem, né, do nosso dia a dia aqui, mas eu quero chamar a atenção para alguns aspectos no todo, né, da palestra, tá? Pode passar, Letícia.
Hospital Colônia de Itapuã, né, também todos nós conhecemos, né, aqui imagens da época aqui, né, sabemos, né, o propósito dele, né, lá nos anos 30, 40. Então, também se fala muito, quando se fala em Viamão, se fala muito sempre no Hospital Colônia. Letícia, pode passar. E aqui nós temos algumas imagens do hospital, umas imagens relativamente antigas, né, dele ainda em funcionamento. Pode avançar, Letícia. Aqui uma fotografia, né, dessas aéreas, né, que é geoprocessadas, acho que é o nome correto. Demonstra ali um pouco, né, do mapeamento, e dá para ver como é grande esse complexo do hospital. Né? Não é um prédio, é todo um complexo dividido em alas, em zonas, né, bem extenso. Pode avançar, Letícia. Interessante, pessoal, que o Hospital Colônia em si, ele também não é tombado, tá? O Hospital Colônia de Itapuã, ele não é tombado pelo IFAI. O que é tombado pelo IFAI é a igreja dentro do Hospital Colônia, né, que é uma igreja luterana, né, devido ao grande número de descendentes imigrantes alemães que estavam adquirindo a doença, então se construiu essa igreja lá. Essa igreja, ela foi projetada pelo arquiteto Theodor Alexander, né, que é o cara que vai projetar grandes prédios em Porto Alegre. Podemos destacar ali o antigo Hotel Majestic, hoje Casa de Cultura Mário Quintana, a antiga cervejaria Bop, hoje Shopping Total, o antigo prédio dos Correios ali na parte da alfândega ali. Então, e praticamente todos os prédios dele, né, ou estão inventariados, já com uma proteção prévia, né, ou já foram tombados por algum órgão público. Tá? Vamos ver então as duas imagens deste prédio, que esse sim, então, ele é tombado. É o segundo prédio que nós temos tombado em Viamão. O primeiro é a nossa igreja matriz, e o segundo e único é a igreja do Hospital Colônia. Letícia. Bom, pessoal, Viamão possui um acervo ainda bem interessante de prédios bacanas, bonitos, que de alguma forma, e aí é importante nós desmistificarmos algumas coisas, pessoal. O tombamento, né, muitas vezes ele acontece pela beleza do prédio, pelo traço, pelo tipo de arte adotada lá pelo arquiteto, toda uma parte realmente de arquitetura que pesa e tem pesado muito na hora de se tombar um prédio. Entretanto, não a orientação, né, geral que vem do IFAM, do próprio IFAI, né, apesar de nem sempre se seguir isso, né, um prédio, né, ele se torna patrimônio público quando ele tem algum tipo de representatividade para aquela sociedade que ali está inserida e se relacionando com ele. Tá? Então, é muito mais importante o que ele representa para aquela sociedade do que a questão estética dele. Tá? Então, vamos supor, se um casebre lá de pau a pique, tão batido, for importante para uma comunidade, ele merece ser preservado, né? Como acontece muito no Norte e Nordeste, e menos aqui no Sul. Então, infelizmente, acontece muito na hora de se optar pelo tombamento, se considerar muito a parte estética. Eu sei porque eu trabalhei dentro do
do Wi-Fi, né, o quanto pesa. Né, eu trabalhei no instituto onde nós tínhamos lá 6 ou 8 arquitetos e o único historiador era eu, que era estagiário. Nós não tínhamos historiador de ofício, né? No caso de carreira, né, concursado, não, tinha um estagiário de história que era eu. Né? Então, toda essa parte de não houve ali o equilíbrio, não, né? Isso é histórico, né? Dentro deste órgão do governo, né? A gente acaba pesando mais então a arquitetura do que o valor social, né? Do bem. Então esse aqui é o nosso prédio ali no Canadá, né? Ele foi totalmente recuperado, né, há alguns anos. É um prédio muito bonito e extremamente importante ali para a educação e formação no nosso município. É um prédio que passa batido muitas vezes por todos nós, até porque ele não está na parte central da cidade, não está dentro na beira de uma faixa, de uma rodovia, não, ele está num caminho antigo, uma rota antiga que poucos usam hoje, mas que anteriormente era uma rota muito importante, antes da criação da 040, é uma rota importante do Paço do Vigário. Né? É um prédio que data ali da virada dos anos 30 para os anos 40. Então, é um prédio interessante, né? Do ponto de vista da relevância dele na época, né? Do caráter educacional e também social que ele se propunha. E hoje está dentro, né? Segue dentro de uma escola hoje. Letícia, pode avançar. Acima ali, pessoal, nós temos o prédio da Escola Setembrina. O belo prédio, né? Claro que hoje já sofreu algumas modificações, né? Também é um prédio datado ali do finalzinho dos anos 30 ao início, né? Na verdade é de 1940 esse prédio, né? A data exata dele. Na época, o próprio Getúlio Vargas veio aqui para a sua inauguração. E abaixo ali, nós temos, eu já comentei com vocês na segunda-feira, né, o que é aquele prédio ali, perdido praticamente no meio de tanto campo. Ali é o nosso hospital de caridade de Viamão. Eu nasci ali, não nessa época, né? Mas precisamente ali, quase 40 anos depois, eu nasci ali. Essa foto também, né, era dos anos 40. E a rua que passa logo na frente ali é Isabel Bastos, e aqui corta lá embaixo, né, quase junto ali da inscrição ali, é a rua, me foge o nome dele agora, mas é a rua do Cemitério Velho, aquelas casinhas ali, né, o Cemitério Velho está na altura ali, mais ou menos, da onde tem ali o número 2, mais ou menos ali, estaria o Cemitério Velho. Tá. Alguém colocou aqui 2 de novembro. É possível, acredito que sim. Obrigado. Tá. Letícia, pode avançar. E o tempo passa, né, pessoal? Como já dizia lá, que era propaganda antiga, né? O tempo passa, o tempo voa, né? Viamão, ele se desenvolveu, e 40 anos depois daquela foto ali, né, daí sim, já aqui na minha infância, anos 80 aqui, muito eu brinquei ali no espacial de versões ali, joguei fliperama ali muitas vezes, né, comprava uma fichinha e ia jogar Fórmula 1 lá. Viamão se transformou completamente, e olhando essa foto, nós podemos ver como é que ele se transforma para os dias de hoje. Então, vem à tona aí toda a nossa lembrança, né, de como a cidade se transformou, do que a farmácia nova não existe mais, o mercado do sul é uma potência aí nos anos 80, início dos anos 90, hoje não existe mais.
né, como as coisas mudam. Né? A cidade já foi crescendo, foi adquirindo novos contornos, né, novas feições, e segue aí se expandindo até os dias de hoje. Letícia? Daí nós entramos nessa questão, né, de como a cidade se relaciona com o seu antigo, né, com o seu passado, da sua memória, da sua história, com a sua identidade. Como é que esses elementos funcionam como uma engrenagem para impulsionar o nosso orgulho, o nosso sentimento de pertencimento e a nossa autoestima em relação à Viamão. Um pouco daquilo que o Paulo falou também ontem, né? Ele deu uma pincelada ali nisso. E o Viamão, o viamonense, né? Ele sente, né? E ele escuta muitas vezes, né? Mas ele se deprime, né? Viamão só tem coisa ruim, né? É feio, é isso, é aquilo. Não, né? Tem muita riqueza Viamão, tem uma história riquíssima, tem um patrimônio edificado, ainda preservado, sim, interessante. Aqui eu mostrei poucas imagens ali, mas nessas fazendas nós temos casas coloniais ainda, estilo, né, ou açoriana ou portuguesa. Né, nessa região aqui de Águas Claras, muitos açorianos se estabeleceram aqui. A Liane, que está nos ouvindo aqui, né, trabalha bastante esse aspecto também. Né, e boa parte desses açorianos que se estabeleceram aqui foram expulsos por conta das formigas que existiam aqui, né? Naquela época não existiam agrotóxicos, né? Então é muito difícil controlar o ataque das formigas às suas plantações e lavouras. Então acaba buscando outras regiões melhores. E realmente, né, eu como morador daqui sinto o peso das formigas aqui no pátio constantemente. Né? Então Viamão tem muita coisa interessante, muito prédio ainda que pode, e areia e formigas colocou ali a Eliane, com certeza. Muita areia, né? E tudo isso jogou contra os açorianos lá atrás. Então nós temos um patrimônio bem interessante, né, que deve ser trabalhado, né, deve para melhorar o orgulho, a nossa autoestima, né, porque tu só cuida aquilo que tu conhece, aquilo que tu entende, né? Se nós não trabalharmos a nossa história e mostrarmos como ela é importante para nós, para os nossos jovens, de nada adianta um curso de extensão como esse. De nada adianta tu não vai conseguir nunca preservar teu patrimônio edificado se tu não mostrar para a sociedade o porquê que aquilo é importante, o quanto que aquilo ali está diretamente ligado a ela e diz quem ele é. Então tu só vai cuidar daquele patrimônio se ele tiver algum significado para ti. Se não tiver nenhum significado para ti, se ele desaparecer amanhã ou daqui a 5 minutos, tu não vai dar bola, tu não vai sentir isso, não vai fazer falta para ti. Então é importante nós trabalharmos isso no Viamão presente, né? Trabalharmos hoje o Viamão antigo, tá? Para que ele esteja constantemente, né, sendo revisitado e ajude a propor um caminho diferente para o município. Letícia, pode avançar um pouquinho? E eu coloquei aqui, então, não vou me aprofundar nesse aspecto muito aqui, mas é interessante alguns fatos. Lá em 34, né, criada a Inspetoria, né, de Monumentos Nacionais, que vai dar origem posterior ao IFAM, né, em 37. Aqui no Rio Grande do Sul, e o IFAM que atua até hoje, né, na preservação do nosso patrimônio edificado e cultural, né, e também arqueológico, mas também possui grandes limitações nisso, né, por falta de recursos, falta de recursos financeiros e recursos técnicos, vamos assim dizer. Né? O próprio site do IFAM, há algumas semanas atrás, quando eu acessei para coletar algumas informações para essa palestra, estava de uma forma
quando eu retornei na semana passada, né, ele já estava de outro e eu não conseguia tão facilmente chegar aos dados que eu queria. Então, algumas coisas complicadas, assim, né, enfim, aqui no estado, aqui a nível de estado, em 54, nós criamos ali a divisão de cultura do estado, e dentro da divisão de cultura se criou, então, o departamento do patrimônio histórico, em 64, que veio posteriormente a se transformar em IFAI, em Instituto, já nos anos 80, se transformou no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Também apresenta sérias dificuldades, dificuldades de estrutura, né? Coisas absurdas acontecem nesse meio. Eu estava lá, então eu posso dizer, né, quando nós fomos praticamente recebemos uma ordem de despejo, assim dizer, porque em 2005, 2006, por 2006, a governadora na época, Ieda Crucius, decidiu que não iria mais despachar do Piratini, e sim do centro administrativo. O IFAI funcionava no centro administrativo, no 20º andar. E no 21º andar tínhamos um heliporto. E o IFAI ocupava um espaço generoso, muito bom, realmente. Pegava as duas pontas daquele andar ali. E nós fomos removidos ali para uma sala no 18º ou 19º andar, né, que era um terço do seu tamanho, e tinha então uma capacidade muito menor para receber o que nós tínhamos de materiais, né, porque a governadora iria usar a nossa sala e ela só precisaria descer um lance de elevador para chegar do heliporto até a sua nova sala agora. E nós fomos desabrigados, então. São coisas que acontecem, né? Aqui no trouxe para nós ali, né, a lei municipal, então Viamão desde 2019 passou a contar com uma lei de tombamento. E, na verdade, essa lei de tombamento, ela não vai se diferenciar muito, vai ter a mesma base do que da federal, bem pelo IFAM, da estadual também, né? Então ela não vai se diferenciar muito, né? Mas se não for realizado um inventário para preservar o patrimônio edificado, acaba não adiantando de nada tu ter uma lei municipal. Em Viamão acontecia e acontece, né, muito do dia de chuva, o cara vai lá e derruba o prédio sem ninguém ver, né? Do nada ele pega fogo e ninguém vê. Um dia está lá o prédio, no dia seguinte já não está mais o prédio lá. Conversamos um pouco, né, com vizinhos aí, vamos ter relatos os mais diversos de como prédios antigos, né, foram destruídos literalmente do dia para a noite. Eles simplesmente desapareceram num piscar de olhos, né? Então precisa ter uma ação mais efetiva do município, né? Além, né, de criar a lei, tu tem que fiscalizar, tu tem que notificar, tu tem que inventariar o patrimônio que é de interesse de tombamento, e também tu tem que ter ali os recursos necessários para a manutenção do prédio depois, porque uma das grandes questões que se colocam ali são os custos posteriores para manter o prédio após ele ser tombado, né? São custos elevados para o proprietário do prédio, que normalmente reclama, né, e acaba justificando, né, porque ele é contra o tombamento. Teoricamente, o prédio perde o seu valor comercial, porque ele fica limitado em termos de reformas. Entretanto,
nem todo o tombamento ele deixa o prédio estático. Tá? Tem vários tipos de tombamento. Ele pode tombar uma fachada, ele pode tombar o prédio inteiro, ou ele pode tombar apenas a parte lateral externa do prédio e permitir que o interno seja alterado. Então, tem vários tipos de processo de tombamento, né? Vai de acordo com a análise técnica dos engenheiros e os arquitetos, e também, né, deveriam, né, pesar ali, os historiadores envolvidos irão fazer. A Letícia, avança para nós. Aqui, pessoal, trouxe uma imagem muito bonita, é o palacete de Pedro Osório. Não é em Viamão, né? É lá em Bagé. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque o que acontece, pessoal, e nós estamos aí novamente numa época de campanha, aí, ou numa época de intensa política, né? E o processo de tombamento, né, existem muitas questões envolvidas, né? Houve uma época, ali em meados do início dos anos 2000, até ali o início dos anos 2010, 2011, ali, houve uma onda ali de atos políticos, né? É bonito, né, tu se dizer defensor do patrimônio histórico, né, ou cultural, enfim, né, é a época ali que as universidades, né, de história recebiam lá em suas matrizes curriculares ali uma obrigatória ali, tinha que constar ali educação patrimonial, enfim, isso estava ali muito presente em vários aspectos da sociedade. Então, sempre tem o oportunista, né? Sempre tem, né, pessoas querendo dar um jeitinho aqui e ali e achar um lugar ao sol, né, de uma forma melhor. E nesse processo, volta um pouquinho, nesse processo ali, acaba acontecendo tombamentos equivocados. Então, nesse caso aqui do palacete, é um exemplo disso. Um palacete se decidiu em pouco mais aí de uma semana, 15 dias, que seria tombado esse palacete aqui como uma homenagem a Pedro Osório. E então esse processo correu com uma velocidade enorme. O prédio estava bem conservado, enfim, né, bastou-se algumas fotos do prédio, né, um local lá fez um histórico, né, na verdade ele era um professor de história lá da região, fez um breve histórico lá sobre o prédio e se tombou o prédio. Houve uma solicitação do governo na época, do governo do estado, para que esse prédio fosse tombado. E isso quase que independia da vontade do IFAI ou não, como subordinado. Esse processo chegou praticamente pronto para nós, que, bem dizer, só assinamos ali. E quando chegou a mim lá, como estagiário, para arquivar o processo, comecei a ler o processo e me dei conta que existiam erros de datas bem interessantes ali, aonde se relacionava Pedro Osório, o dono do prédio, com a pessoa que queriam homenagear, e não fechavam as coisas. Não pareciam ser a mesma pessoa, tinham erros de data ali bem sérios, né? O palacete do início do século XX e o Pedro Osório já tinha falecido no século XIX, que estava sendo homenageado. Então eu comecei a pesquisar e percebi que existia outro Pedro Osório que não o que foi relatado como sendo dono do prédio. Então existiram em Bagé 2 Pedro Osórios. Um foi um grande estancieiro, né, chamado de Rei do Arroz. O seu nome tinha uma abrangência a nível de estado muito grande, né, e se achou que esse palacete fosse dele.
Então se fez todo um histórico relacionando esse prédio a ele. E se fez homenagens e discursos bonitos para este Pedro Osório. E o prédio não era dele. Então eu descobri que existiu outro Pedro Osório, médico, que trabalhou também no Banco da Província, né, que veio a ser depois a base para o Banrisul. E então eu escrevi todo um trabalho técnico na época para retificar o processo de tombamento do prédio. Então se tentou homenagear uma pessoa e acabou se chegando em outra pessoa. Por quê? Porque o processo de tombamento ele foi algo não pela questão social ou de representatividade para a sociedade do prédio. Ele foi um ato político. Então ele chegou a esse erro muito grave. Letícia, pode avançar? Aqui, pessoal, uma foto aérea da ETA, né, que é um outro exemplo disso. Tá? A ETA está há tempo aí pleiteando, né, inclusive já houve abaixo-assinado da comunidade escolar né, para que seja tombada, né, que é merecida, né, é mais uma escola aí quase que centenária, tá, aí nos seus 80 anos, praticamente, aí, de existência. E tem muitos prédios importantes e preservados ali no seu interior. E tem toda uma importância, como eu disse antes, social para o município, também para a educação. E a ETA foi utilizada também ali em 2010 por um deputado como plataforma política, né, onde esse deputado ele tentou, através de uma lei, um projeto de lei, né, pleitear um tombamento na marra da ETA, né, o que acabou não colando, né, porque não que não merecesse, né, acho que tem que ser visto com carinho a questão da ETA, mas novamente, né, a questão política intervindo, né, na questão de tombamento ali. Letícia. E daí, por fim, né, nós estamos chegando aqui no final e retornamos lá no início, né? Chegamos no final da palestra, retornando no início, né? Daí eu pergunto para vocês, novamente, né, o que é um desenvolvimento, né? O que caracteriza uma cidade ou uma sociedade desenvolvida e quais serão os conceitos, né, que irão nortear o que é centro, o que é periferia no século XXI, né? Convido vocês a pensarem um pouco nisso, né? Eu tenho a minha opinião, né, relativa a isso, né? Eu acredito que Viamão tenha condições, né, de dar um passo adiante muito grande, né? Mas para isso precisamos trabalhar melhor alguns elementos. Letícia? E esses elementos seriam esses 4 aspectos ali que eu considero, né? Educação, cultura, o turismo e o nosso ambiente, que é o nosso meio ambiente, né? Temos que trabalhar a educação e a cultura, né? Fazer o uso dos nossos recursos naturais aqui. Temos que, a partir disso, nosso patrimônio histórico e cultural, valorizar o turismo e, a partir do turismo, né, obtermos um desenvolvimento econômico e social sustentável. Isso é o que eu penso, né? E daí, voltando àquela pergunta que eu fiz ali atrás, ali, né, o que é uma sociedade desenvolvida? Então, eu acredito que uma sociedade desenvolvida para o século XXI, né, é uma sociedade com uma redução, né, dos índices de miséria, claro, né, mas também respeitando, né, o meio ambiente, a sua história, né, um local tranquilo para se morar e se viver, né, observando Viamão e Porto Alegre hoje, o que seria periferia no século XXI. Ao longo do século XX, a indústria ela ditou o ritmo, né? Então a ideia de centro ao longo do século XX
era pautado pela indústria, locais industriais que tinham capacidade de aglutinar pessoas, muitos prédios, fábricas, congestionamento, gasolina, cheiro de óleo diesel. Isso tudo foi sinônimo de uma cidade desenvolvida. Enquanto para o século XXI, será que é isso? Será que isso se mantém? Será que para o século XXI nós não poderemos inverter essa ordem e via mão com as características que possui hoje? Não poderia ser, né, um centro exatamente como ela é hoje? Tá, não estou considerando a questão da pobreza e de infraestrutura básica ali, né? Mas eu digo de questões valorizar né, o seu potencial turístico, né, através da sua história e do seu meio ambiente, né? E não querer ser uma Porto Alegre, não querer ser uma Canoas ou um Gravataí, né? Mas fazer uso do que tem de melhor aqui e não querer ser como outras cidades, né? Daí voltamos de novo naquele ponto ali do se conhecer, né? de entender o que é a cidade, né? E de como ela pode atuar e se desenvolver. Letícia, por favor. E é isso, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter correspondido aí às expectativas. Tá? Temos muito o que falar sobre o nosso patrimônio, sobre os sítios arqueológicos, né? O tempo é curto, né? E muita coisa tem para ser estudada ainda. Mas é isso, pessoal. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Tá? Fico à disposição de vocês agora. Muito obrigado.